A Câmara dos Deputados adia pela quarta vez a votação do projeto que cria a Política Nacional de Trabalho para a População em Situação de Rua. Repórter Beatriz Manfredini conosco mais uma vez. Já há alguma previsão de quando essa matéria pode ser votada, Beatriz? Ainda sem previsão, Tiago, é interessante a gente observar que é a quarta tentativa, então, de votação desse projeto, depois da Câmara aprovar que ele tramitasse em caráter de urgência, ou seja, que ele pulasse aquela etapa de análise das comissões, fosse direto para votação em plenário e mesmo com essa aprovação em caráter de urgência, que aconteceu há cerca de 3 semanas, a votação desse projeto, então, que prevê políticas de emprego para pessoas em situação de rua, foi adiada ontem pela quarta vez. O primeiro adiamento aconteceu no dia 15 de agosto, depois teve mais um no dia 22, outro no dia 23 e agora o último no dia 29. Ainda não há previsão, então, de uma nova votação. A última vez que esse projeto ele foi adiado, a votação foi adiada, foi recente, isso porque o relator do texto, Orlando Silva, do PCdoB, acabou viajando com o presidente Lula, a convite de Lula, para Angola, naquela última viagem recente. E ontem, então, essa última votação foi adiada porque as sessões foram encerradas mesmo antes da análise desse projeto em plenário. O texto ele é de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL. E ele tem alguns dispositivos, então, que versam, por exemplo, sobre um pacto entre governo federal e outras entidades e autoridades de como empregar a população em situação de rua. Há também partes no texto que dizem que essas pessoas em situação de rua, uma vez empregadas, precisam conseguir vagas em escolas e creches para filhos, para que elas consigam trabalhar, ter alguma estrutura além do emprego. Mas é importante a gente dizer que o ponto mais polêmico do projeto, que era um ponto que dizia que as empresas com mais de 100 funcionários tinham que destinar 3% das vagas para pessoas em situação de rua, esse ponto foi retirado depois de uma reunião ali, foi retirado pelo relator Orlando Silva. Fato, então, é que não tem data ainda para votação desse projeto importante, e a gente fala muito, da população em situação de rua por aqui, um tema que está cada vez mais aí nos holofotes da população, mas votação adiada pela quarta vez, então, Tiago. É isso, a gente acompanha a tramitação e a discussão, a repercussão aqui em São Paulo também. Beatriz Manfredini, até já. Girando a nossa